Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes aqui comigo. Adivinhem só! Sim, eles estão de volta! Vamos ser Tio Alan, Marcola, Johnny! Uhul! Nossa senhora! Estamos de volta, fomos ser contratados. De volta à configuração original. Agora dizendo o negócio. Demos o golpe de novo aqui. Vou fazer uma observação. Aqui ninguém despede eu. Eu só voltei porque o pessoal errou muita coisa antes, tomaram muita cornetada, tiveram que chamar os caras lá que tava... Eu acho que assim, quando a gente... É igual quando tá assistindo jogo de futebol mesmo, né? Eu faço a analogia com o futebol. Que, você tá lá... Pô, esse gol eu fazia. Aí o cara tá lá na arquibancada, né, tio? É fácil chutar, acertar o gol da arquibancada, né? As meninas falaram, esses moleques só tá fazendo besteira. Tomaram cornetada também, entendeu? Puta merda, viu? Aí como não tava... O nível tava tudo mais ou menos a mesma coisa, aí fala, traz os tranqueiros de novo, tá tudo certo. Então, beleza. O ciclo se completou, Vini. De volta às origens. De Deixa eu volta só ao primeiro falar, eu programa. tenho motivos do porquê eu voltei, além Diga, disso. Marcola. Diga. Saudade de você, Marcola. Você tá aí uns 9 Mais ou programas menos, sumidos, né? tenho saudades de vocês, olha só um pouquinho. Voltei por alguns motivos. O primeiro agora temos cerveja. Eita! Ó, que delícia, hein? Aí sim, né, irmão? Que Reclamei delícia, no que primeiro, delícia. estamos de volta no 10º com cerveja. E a gente tá num clima aqui no estúdio aconchegante, né? Agora tá mais Ah, é. aconchegante. Mais Agora nós temos um aconchegante. estúdio. Tamo no gerador aqui, porque acabou a energia. Gerador natural. Tá um Puta escurinho merda, viu? gostoso aqui, viu, ouvinte? Tá até romântico aqui. Tá romântico. Vou acender uma vela aqui pra ficar a luz de A vela. luz de velas, uma cervejinha. Pelo menos tá aquele calorão, né? A chuva ajuda nesse aspecto. Ouvinte CDF, o nosso e-mail mudou. Mudou agora. Mudou? Agora não, agora tá melhor, tá mais querendo dar intuitivo golpe em agora. todos nós. Tá aqui, querendo. Vini. O Mudou novo a e-mail agora configuração é dos pod. podcast corredoresdofundão@gmail.com. Ficou mais intuitivo agora. Podcast corredoresdofundão@gmail.com. Tem tio ou não tem tio? Sem tio, já basta Sem? um já. É. Não precisa ter outro. É exclusividade aqui. O Instagram também mudou. Não mudou o Instagram, mas mudou a tag lá do Instagram. Hashtag. Então é @podcast corredores do Fundão. Ficou mais intuitivo agora, tio. Tá mais Muito fácil, bom. Tá bom? Parabéns E- pro RH. Tudo por certo. todos os envolvidos. Evoluindo sempre, né? Evoluindo sempre. Acertaram em nos recontratar, inclusive. Claro. Exatamente. Por que você já tá exatamente. fazendo o jabá aqui da RH? Então eu lembro você, ouvinte CDF, você pode curtir lá. Inclusive eu separei aqui alguns seguidores da semana. Boa. E agora, para incentivar a galera a seguir, a gente vai lendo aqui. Eu sempre separo alguns seguidores e a gente vai. Cada semana a gente vai Ou falando seguidoras. deles. Ou seguidoras. Seguidores e seguidoras aqui, ó. Tem o Ti Brizola, Kleber Matos, Melhor do Café, Jéssica Chiarato, Evelyn Atleta, Rotary Han, Júlia Maroca, Ali Serra, Patrícia Zanqueta. Tudo isso tá ouvindo a gente, Um Vini? monte, isso aqui são alguns que eu separei. Os Runners Anônimos, Quadrante 91, o 8K todo dia seguindo a gente. Ô, louco. Ó, destaque aí pro 8K, eu não todo faço dia. 8K todo dia. A não. galera da Pace Fit, a Edelyn Ramos, Leandro Fontana e por aí vai. É uma lista só essa semana. Então, galera curtindo bastante, seguindo bastante sim. lá no Instagram. Muito bom. E semana que vem a gente vai lendo mais nomes aqui, beleza? Seria muito mais cornetado aí. Agora é certeza. responsa, hein? Agora é responsa, Proporção que aumentou a aumenta os responsa. seguidores, vai aumentando a cornetada. Eu vou adorar isso daí. Então vamos entrar no giro de notícias do mundo da corrida. Antes, Johnny, o que Opa. você trouxe aí, Johnny? Você tinha Antes tem a avisado segunda aí? razão Antes de- porque eu Ah, voltei segunda- pro Corredores do Fundão. É verdade, né? A segunda razão. já. O que você tem aí, Johnny? Tem aqui pra um gente? bombom Ah,
Na verdade é uma trufa de uma... Passa o meu aí, dá o meu. Tá aí. Pega aí você também, tio. Vou abrir, já tô Toma aí, abrindo. Marcola. Rapaz, você é louco. De quem que são essas trufas aí? A trufa é de uma... Tá ficando bom, ouvinte porque nossa, agora já começou a chegar produto aqui do chegando Nossa. produto. Tô vendo o benefício agora. Ah, Tô vendo o De benefício. quem que são as Agora trufas tem aí? um patrocínio São São de uma Jabá. ouvinte nossa, seguidora Lá da USP ela, né? da USP também. Ela é corredora também. Oh. De onde que ela é, Johnny? Ela é corredora da ECA. Atleta Da da ECA, da Escola de Comunicações e Artes. São os famosos doces da Lu. Doces da Lu. Doces da Lu, são muito Lu, bons. muito bom, hein? O que vocês Nossa. estão achando? Caraca, maravilhoso. tô Desculpa com- falar de boca cheia. Eu tô com acho que tradicional, Johnny. Tô com a de pimenta, que é muito boa também. Também queria falar que ela Nossa, tá começando muito a bom. fazer também bombons veganos. Eu Então, experimentei. como é que é o nome aí? Doces da Lu? Doces da Lu. Muito Tem bom. até o contato dela aqui pra, se alguém quiser entrar em contato, fazer um pedido aí, né? Manda aí, Johnny, já manda. É Manda o merchan. 95763-2343. Repita. 95763-2343. Doces da Lu. Muito Pode bom. entrar em contato que os doces dela são Tem sensacionais. até mais docinho. Vamos comer Aprovadinho, durante o programa, hein? vai ter Com um monte de certeza. docinho. Aprovadinho. Nossa primeira patrocinadora Valeu aqui do aí, Lu. CDF. Valeu aí, Lu. Eu Giro posso- de notícias do mundo da corrida é o seguinte. Começamos aqui, semana que vem sabe o que tem? O que tem? Semana Tum, que tum, tum, tum. A primeira Major do ano, rapaz. Nossa, já? Primeira Major do ano. Na verdade Maratona é de esse fim Tóquio. de semana, né? É, esse agora. Esse agora. Nós estamos gravando aqui, vai ao ar sexta. Então, pra quem tá ouvindo já na sexta, é amanhã, né? Porque no Brasil, a Maratona de Tóquio é domingo, 9 e 10 da manhã, lá, né? Em Tóquio. E pra gente aqui, é sábado, às 21h10. Lembrando que é horário de Brasília, né? Então dá pra fazer o programa aí do sabadão à noite. Tranquilo. Vou lá um carnaval depois. Exatamente. E depois, lembrando que a gente vai ter o programa comentando, falando da Maratona de Tóquio, comentando e tudo mais, né? Com certeza. Mais uma do Giro de Notícias aqui, mais uma da família... Qual das famílias? Bristol. Ingebrigtsen. Ingebrigtsen. Bristol. O mais novinho, o Jacob Ingebrigtsen, de novo foi lá pro indoor. Só que dessa vez ele tinha nada mais, nada menos que Samuel Téfera junto com Deu um ele. esporro no louco. pé. Que já tinha ganhado do Kejelcha, já tinha deixado pra trás o Kejelcha. E que tinha batido o recorde. Bateu o né? recorde da Tinha milha, batido né? o recorde, era super favorito. Mas tinha o menino Jacob lá pra tentar, né? Mas ele sofreu do mesmo veneno. Se você for ver a prova, ele sofreu do mesmo Exato, veneno era que isso ele eu ia deu falar, no Marcola. coisa. Era isso que eu ia falar. Você pega a prova lá do Kejelcha puxando a prova inteira. E ele vai lá no finalzinho e deixa o Kejelcha pra trás. Passa o Kejelcha e no Fica finalzinho. cozinhando o que gel. Nessa prova, o Jacob passou ele faltando assim 40 metros. Foi no finalzinho. A reta do indoor, da pista indoor, é muito curtinha. E assim, eles entraram na reta com o Jacob atrás. Foi bem assim, do meio da reta pra chegada mesmo que o Jacob passou. Foi incrível, incrível. Cara, É o destino do Kejelcha. E o Perde pra um, perde pro meu queridinho Não, mas Barega. não foi o Kejelcha, foi o foi o Téfera. Tefé. Foi o É. Téfera. Nossa. Foi o Samuel Téfera. Foi o O Samuel Téfera. Téfera, ele tinha ganhado do Kejelcha. Só que aconteceu com ele o que ele fez com o Kejelcha, entendeu? E aí o Jacob foi lá e passou ele. O tempo do Jacob foi 3:36:04. Foi um tempo assim... Mas pra indoor É só pra muito ganhar bom. ali. Tá bom. Não. Mas muito ele bom. falou Embora que é na diferente. entrevista depois que ele não foi pra fazer tempo, ele foi pra ver como ele tava, porque ele não competiu a última. Aham. Ele escolheu competir essa. E o Ele- Samuel tava com e o cansaço acumulado. Exato, aí. ele veio da outra, anterior. É, Então ele veio não pra fazer tempo, mas veio pra ganhar a prova. sim. Foi o que ele fez. Tipo... O Sir. Aquele cara que a gente Ganhar gosta prova. Estratégia muito. do Sir. Aquele Foi cara que bem a a gente gosta estratégia do muito. Sr. Mofara. E pra finalizar aqui o giro de notícias, teve o sul-americano de cross country lá em Guayaquil, no Equador. Muito bom. A equipe Altitude, brasileira né? foi pra lá. Foi Brasil. assim, E altitude conseguimos lá, né? medalhinhas, sim. Não, Guayaquil, se eu não me engano, não tem uma altitude... Então, Não. Guayaquil é próximo, eu acho.
Vamos ser cornetados já por isso se estiver errado, mas se eu não me engano... Daqui a não pouco tem- o Balu não vai tem- comentar aí. A gente tem que começar a proibir o Balu de ouvir o programa. Pois é. Quem que vocês estão falando aí? Qual que é o nome do indivíduo? Danilo Balu, de novo citado. Puta merda. Foram 5 medalhas para a equipe brasileira e com isso o Brasil conseguiu levar a equipe adulta masculina pro Mundial Isso, e a sub-20 feminino, né? exato. Uau. Que vai ser dia 30 de março na Dinamarca. Dinamarca. Campeonato Mundial de Informação cross country. correta e precisa com o Johnny. Sim. Dessa vez tá certo. Bom, Cornetados, beleza né, então. Júlio? Então vamos entrar direto agora no tema do programa. Vamos. O Cláudio Silva mandou a pergunta assim, eu acho que bem apropriada para a gente já começar dentro do tema do programa. Por que do nome Corredores do Fundão? Então ele já começou com uma dúvida, não especificamente sobre corrida, mas vale a gente jogar aqui no saco e explicar, né, Marcola? Pô, Acho por quê? válido, acho Te válido. botou aí o Corredores do Fundão e é cheio de trocadilhos. Que né? raio é essa porcaria Pois de é. corredores do fundão? Então tem um monte de trocadilho aí. Tem a questão do fundo, que a gente vai falar Somos hoje. todos O fundistas, que é né? o fundista, o que é essa questão do fundo. Corredor, é óbvio, então corredores do fundão, só que não é só essa analogia, essa alusão ao fundista. Tem a questão do fundão, os corredores do fundão lá do fundão Eu também, da sempre prova. achei que... Pode ser os corredores do fundão da sala de aula. Sim, Exatamente, eu sempre achei. Exatamente. sempre Não, achei a que minha era isso. ideia inicial era essa. Não, a Esse- gente esse- é tudo isso, Vini. A gente é tudo isso. Esse Não, bando isso. de bagunceiro não pode sentar na Exatamente. frente da sala, cara. Exatamente. Esse bando de bagunceiro só fala besteira, toma cornetada. É a galera que sempre Exato. lá Pode no ser o fundo do bar também. Faz Ah, de piada. fundo do bar, mas é a galera Fundo do copo, né? É a Fundo galera do do copo. fundão que vai pro bar depois, tio. Você Exatamente. pode ver Exato. as aberturas. É o sino da escola lá tocando com a galera do fundão. Exatamente. Então, tá aí a resposta justo. pro Cláudio Silva, já perguntando sobre corrida dos corredores do fundão. E o tema de hoje são as dúvidas da corrida. As dúvidas sobre corrida, dúvidas de pista, dúvidas de corrida de rua, termos que corredores falam. Muita gente pergunta sobre, pô, tem muita coisa que vocês falam lá e eu não tô entendendo. Então chegou o dia da gente Ou seja, explicar. o pessoal tá todas ouvindo essas até hoje sem saber o que tá ouvindo. O pessoal tá ouvindo só pela palhaçada, não tá entendendo Isso nada. sim é só. persistência. A gente vai esclarecer O hoje. pessoal ouve só pra poder cornetar a galera, Exato. cara. Hoje é o dia de esclarecer Certeza. tudo isso daí, entendeu? Então, para começar, depois dessa pergunta do Cláudio Silva, eu acho que a gente podia começar primeiro com uma pergunta sobre corrida e depois, no meio termo, a gente vai inserindo alguns termos aí, tá? Perfeito. Não vai ser especificamente um Algumas glossário, a explicações gente aí. não vai seguir ordem alfabética, não vai seguir dando termos como se fosse dicionário, porque senão vai ficar muito quadradinho a coisa, né? Convenhamos que nós não somos nada organizados, Exatamente. a gente queria estar Somos- na mesa de boteco, batendo um papo sobre corrida. É isso, Essa é a somos ideia. os corredores do fundão e vai ser tudo como se estivesse na mesinha do bar ali falando. Aliás, fica a dica aí pra próxima vez a gente gravar numa mesinha de bar. Com som Quem dera, eu sou a ambiente. favor. A gente vai transformar esse estúdio ainda num barzinho, você vai ver. Ah, tô esperando, hein? Bom, então a primeira dúvida aqui que eu separei, a do Renan Ribeiro. Batimento cardíaco. Qual o aconselhável para se correr? Qual seria então a faixa ali de batimento cardíaco que seria o ideal para ele correr? E ele deixou claro que ele não tem relógio. Isso daqui, por que eu estou colocando essa pergunta? Porque você tem várias perguntas básicas do corredor leigo, do iniciante na corrida. Vai ter um monte de coisa. Quando eu começo a correr, tinha um monte de pergunta. Qual é o melhor dia para eu qual é a sequência que eu tenho que fazer? Se eu posso correr todo dia? Não vou ter lesão com isso? Então são várias coisas que até no programa do Emur ele Sim. explicou. Explicou São muito mais explicou perguntas algumas coisas. da fisiologia, né? Sim. Mas que a gente, no alto da nossa xeretice aqui, a gente vai tentar responder alguma coisinha, certo? Nossa, da nossa leiguice, né? Deixa eu terminar de comer minha Dá trufa. aquela, Podem falar vocês. aquela aí. geralzona, né? É, dá Sobre uma o geral. batimento cardíaco, eu posso dar certeza pro nosso ouvinte aí que menos de 300 é recomendável. Ainda bem, ainda bem. E você não precisa nem ter relógio com monitor cardíaco Se pra você chegar a monitorar 300, isso. O nosso enfermeiro aqui, Johnny. Nossa enfermeira de plantão. Imagina, Eu já Johnny, chegar a 300, Johnny. acho que... não Eu sei já se diria o estaria vivo. seguinte, eu não me preocuparia muito com essa questão de aconselhável. Meu, corre.
Se chegar no momento em que ferrou, você vai desmaiar, entendeu? Não tem problema. Com certeza. Com Não tem certeza. problema. Você só tem que querer fazer isso tendo algum apoio do lado, tipo um Johnny da vida, enfermeiro de prontidão. Mas falando sério, razoavelmente sério, se você tem já tá numa certa idade, é bom passar no fisiologista, no médico, pra você ter certeza no que você pode fazer, né? Eu acho válido qualquer coisa, se tiver dúvida, por que não reouvir o pod que a gente tem o convidado Bruno Emura? Lá ele tem umas dicas pra você que vai começar ou recomeçar. E ele dá umas dicas básicas, né? Isso. Eu não lembro qual é o número, 3, 4, sei lá, alguma coisa do tipo. É entre o 1 e o 9, entendeu? Com certeza. com desses certeza. programas aí é o do Emura. Porque esse programa é 10. Mas ó, eu queria botar agora uns termos aí nesse miolo aí. É o seguinte. O que foi, Marcola? Que isso? É que o tio mandou aquela piada de tio, sabe? Ah, mas ainda bem que eu nem ouvi, nem repita. Pelo amor de Deus. Não, tá bom então. Perdão, não vou repetir. Tio. Não quero saber dessa piada aí. E eu não vou ouvir nunca mais esse programa pra não ter que ouvir essa piada. Deu um lag, mas eu entendi a piada depois. Vamos começar com os termos aqui. Eu vou jogando ao longo do programa e vocês vão se virando pra explicar aí, tá? Mas de um jeito que o ouvinte entenda. Se for pra complicar mais ainda, já nem responde, certo? Pode deixar, estamos aqui pra Vamos isso. nessa. Blue Line, já começou bem. Que raio é uma Blue Line? Que raio é isso? Que diabo é isso? Linha azul, né? Marcola? Linha azul, beleza. linha azul. Traduziu aí, já ajudou. O que é isso, Marcola? Eu não faço ideia. Vocês comentaram sobre Blue Line outro dia num outro pod, eu não lembro qual foi. A gente falou daquela linha azul que tem nos percursos de maratona, que teoricamente é o percurso, ali é por onde você tem que... É onde o percurso é medido e ratificado. Isso. Né? É o traçado da prova. É o traçado Tem da gente prova. que fala que é o menor percurso, tem gente que fala que ali é o melhor para você correr, e aí vai ter um monte de outros mitos aí junto, né? Mas teoricamente é isso, né, tio? É onde eles aferiram, eles fizeram na maratona os 42.195 metros. Isso. Por ali, por essa Blue Line, é onde tá. Geralmente tangenciando as curvas e em caminhos sem pontas, né? Sem quebras, sem quebras. Sem quebras abruptas. Sem desvios muito abruptos. Abruptos. É muito abruptos. Sem cotovelo. Por isso, por isso a ideia de ser um menor percurso, mas... Não necessariamente não necessariamente. Menor percurso, mas eu diria que é aquela linha que o pessoal faz a medição exata. Até a IAF tem uns esquemas para medir isso daí, questão de homologar recorde ou não, ou tempo ou não para a prova. Como vocês falaram do Break 2, ele tem a Blue Line segue mais ou menos isso. Eles medem por ali, com um odômetro, bicicleta ou só uma rodinha mesmo ali, eles fazem aquela medição e dali eles tiram os 42 e 190 e paçoquinha. É lá aquela distância. Entendi. Outras corridas de rua também, né? Não só maratona, né? 10 quilômetros também. Sim. Vamos aproveitar que a gente tá na Blue Line, que é uma coisa específica de maratona. Vamos falar de algumas coisas que estejam dentro desse mundo aí, desse ambiente. Altimetria, também se fala muito de altimetria. O que seria isso aí? Altimetria, por exemplo, a altimetria de uma maratona é o quanto que você tem de variação de altitude, por exemplo, do ponto mais baixo da corrida até o ponto mais alto. Quanto que tem essa distância? Você, de repente, pode sair de um ponto zero e... Zero seria o nível do mar. Seria o nível do mar, mas não necessariamente ao nível do mar, mas... seria referenciado. Normalmente nas maratonas, nas corridas, eles partem de um mais ponto baixo zero até o ponto mais alto. Eles não especificam a altitude, eles põem lá ponto zero e aí vai subindo em relação àquele zero subiu 30, caiu... Fica aquele gráfico, né? Porque é importante saber se você tá subindo ou descendo, né? Pra saber a dificuldade, inclusive, do percurso. Sim. Não só pra saber a dificuldade, mas, por exemplo, pra você ter um recorde homologado pela IAF, você tem uma altimetria máxima permitida. Então você não pode ter, sei lá, que nem a do Breaking 2, ela é uma baita de uma descida. Você não pode ter isso daí, você tem uma altimetria máxima por tamanho de percurso para poder valer um recorde da IAF. Aliás, é por isso que o Breaking 2, por mais que seja um World Best, adiantando o que a gente vai falar já, ela não é um recorde mundial.
Então você tem a altimetria máxima, é uma coisa em torno O de... Breaking Two, na verdade, ela é praticamente plana, plana né? o tempo inteiro, né? Sim. Ah, justo. Eu já acho tomei que uma não é que- cornetada aqui não já. foi Pronto. descida, Não foi Marcola. só Já tomei uma descida. cornetada. Pensou? Era circuito, Marcola. Downhill. Justo. Não, Mas eu acho que nem pode ter essa ideia, né? Você criar uma maratona toda com Downhill, uma altimetria em que seja muito mais descida do que subida. Na verdade, você Não, pode. dá pra ter. Não, você pode. Pode Você só ter, não vai acho ter... Esse tempo aí só não vai valer pra algumas vai coisas. ser por exemplo, pra homologado, IAF. tá. Exato. Entendi. Você pode ter qualquer percurso que você quiser e qualquer altimetria. Sim. Você pode fazer só uma descida na montanha e tá tudo certo. Sim. Só não vai valer recorde mundial. Certo. Só especificando, desculpa, Dini. A altimetria máxima é uma variação que não precisa ser só para maratona, mas é algo em torno de 1 metro, variação de 1 metro por quilômetro de prova. Tá, você pode ter, então, para cada quilômetro da prova, 1 metro só, para mais ou para menos, é isso? A variação não, é o geral. A altimetria máxima permitida entre essa Entre questão o do ponto máximo. inicial e Isso, o ponto final. Isso, Ah, é tá. uma coisa entre de 1 metro a 1 metro por quilômetro. Por exemplo, na maratona, 42, você pode ter uma variação de 42. No máximo. Isso. Entendi. Tá, Não precisa ser 42 de uma vez. É. tá. Mas eu não entendi muito bem essa parte aí. Você Ele tem que vai ter o ser 42. Eu vou ser cornetado, Você tem relaxa. que ter o 42, beleza. Mas eu posso ter um ganho de 180 e depois descer 170. Eu não tive um ganho final de 10, é isso? Eu faço essa matemática simples? Você botou, você vai ser cornetado. Eu vou ser cornetado. Eu entendo que não, né? Mas... Tá, Tudo bem, ainda tudo no... bem. Não, Ainda mas eu no- acho que pode subir e descer, acho que tem isso daí. Você só não pode ser só... Se eu não me engano, é o ganho de 10 só mesmo. Porque a questão é que eles falam que você não pode ter só descida ou só Isso, subida. aí tem uma lógica. Então é por isso. Entendi. Então você pode ter esse delta entre o máximo e Tá, o mínimo. tá. Não é Entendi. entre o coisa. Porque senão você ia ter só lugares extremamente Sim, planos, sim, né? sim. Pra Sei. ter Ele, 40... ele usou o termo delta. Delta? É, Nem lembro, mas isso. que é Delta, delta. Marcola. Puta merda, hein, velho? Que é um engenheiro aqui, Explicando o que é delta. A gente já tem um monte de dúvida sobre corrida. Ele já traz outro termo ainda que nem é da Explica o que é corrida. delta. Tio, Puta você que fez merda. pole, explica o que é delta. Variação. Boa. Resumindo, é variação. Ainda dentro desse ambiente, split. Eu tava vendo a prova lá, eles falaram, nossa, o Kipchoge, Split negativa. o Berlim, a última maratona de Berlim. O Kipchoge fez um split negativo. O que seria isso? Split. Split é a volta que é o tempo de cada volta. No caso do Kipchoge, o split negativo significaria que para bater a barreira das 2 horas na maratona, ele tem um ritmo que ele deveria estar correndo e passar cada volta para acho que se eu não me engano era 14 minutos e 42 segundos. Mas Johnny... Para cada 5 quilômetros. Isso na volta do Breaking Na Two. volta do Breaking Two. O split negativo seria ele correr para baixo desse tempo. Então, Pera, o split é a divisão. É a certo? divisão. Pegar do Isso. inglês é a divisão. divisão. É que você falou em volta. Isso. Aí até questão do lap, não é? É Isso, o do lap lap. que seria a volta. O Kipchoge tá numa maratona. Não tem necessariamente uma volta em Berlim. E Isso, ele é fez um verdade. split Exato. negativo. Então a divisão, tem várias divisões na prova. Você pode Isso. dividir em 10K, em 5K, 1K. São divisões Verdade. abstratas, É né? abstrato, Você é pode fazer abstrato. uma divisão de metade. A primeira Sim. metade da prova, a segunda metade da prova. Sim. Split Justo, negativo justo. geralmente seria isso. E É. isso acaba servindo pro mundo das pistas também, que o pessoal fala, por exemplo, uma prova de 10 mil metros, não uma prova de 10 quilômetros, você tem os primeiros 5 mil para um tempo e os segundos 5 mil para um tempo menor, por exemplo. Isso seria um split negativo. Aham, sim. Justo. Então, e aí a questão, aprofundando ainda nessa questão do split, só pra... Você falou, você fez uma divisão aí do Kipchoge, então, entre uma metade e outra metade. Mas eu poderia dividir em 20 Quilômetros. partes aí. É, mas 5 quilômetros, por exemplo. Kipchoge, homão da porra. Ah, com certeza. Meu Deus. Com certeza. É Ué, tio, não Ele era faz igreja mais do Alan, forte a é segunda igreja do metade, Alan. né? Não era Ele um começa outro no tal split. etíope ali? É, eu achei que o fã dele Era outro né? etíope, Não sei, era né? etíope, não Mas- era o deus do tio. É, Ele não, tem um mas- panteão de Não, deus. Mas Ele tem um eu panteão. sou pastor da igreja do Kipchoge. Ele é É politeísta. É verdade. Tio tem um panteão de deuses. E aí tem até uma explicação, né? Hoje tem um monte de pesquisa aí, confirmadas ou não ainda, dá pra discutir muito sobre isso, mas tem muito a ver com lactato, que aí ele guardaria, não acumularia esse lactato para a segunda parte e tudo mais. Mas por que eu tô falando isso? Já para explicar também, já vamos puxando um pro outro. O que seria esse lactato aí?
Tem um monte. Fisiologia, vamos lá. aqui Os na dois Johnny. da área da saúde Agora aqui, é o deixa eu- Marcão. Confirma, Vou não, deixar eu deixo pro Marcão. Johnny porque eu tô no começo da minha... Vocês estão com medo de ser cornetados, Lá- né? Tá é. toda hora. Bom, um mas mundo O pessoal tá morrendo de medo. Não, agora eu vou falar. Fala, Falou por Johnny. falta Lá de que tá o conhecimento. acúmulo, que é resultado da energia anaeróbia que a gente produz. Então a gente tem energia aeróbia e a gente também produz energia pela parte anaeróbia, que não é utilizando oxigênio. Já explica, Johnny. Então, Já não entendi, já. como gelactato Falou é, difícil. tem o ácido lático, isso todo mundo já conhece, Não, tem né? o aeróbio Nem todo mundo. e o anaeróbio. Isso, tem aeróbio e Isso. anaeróbio. Tá. O aeróbio não produz o ácido lático que se acumula no músculo Aham. e que acaba fazendo você perder o rendimento. Diga, tio. Biologia básica. De vai lá, tio. colocar de um jeito mais fácil, assim. Tá. Quando a gente tá num certo nível de esforço, que não é tão esforço assim, a gente usa as vias aeróbias, que é basicamente da respiração. E estamos respirando. Isso, estamos respirando, E o você tá de oxigênio que boinha. você está respirando é suficiente É o pra- suficiente, Tá. exatamente. Quando a gente está exigindo muito do corpo, a gente vai ter que produzir muita energia para suprir. Tá. E aí o corpo vai fazer uma lactação, vai usar essa outra via de energia que vai produzir esse ácido lático, certo, Diogo? Isso. E é esse ácido lático que é produzido quando a gente está usando muita potência no corpo, quando a gente está fazendo muito esforço, Muita que dá intensidade, aquela né? sensação de dor muscular, De de cãibra. fadiga, cãibra, que dá aquela dor, né? Aquela queimada Aquela na perna. queimada Isso. na perna. Tá. Ô, Johnny, você perdeu aí. É, agora já vi que eu... Já tomou uma já- cornetada do tio, já. Já vi que no próximo programa eu já vou ser despedido de novo. E o mais básico também, o mais básico em qualquer corrida, qualquer mundo, qualquer ambiente de corrida, você ouve falar que é o básico básico. Pace. O que é o pace? Marco. Pace. E olha, outro que ficou com medo agora. Ficou, não. Pace é aquele tempo que você corre. Geralmente a gente marca o pace por minutos por quilômetro, por exemplo. É o tempo que você faz, você tá correndo, você consegue correr 1 quilômetro. É, Se a gente pensar... Vai, tio, corneta. Vou cornetar de Corneta, novo. porque pace é um negócio... mais Não, um corneta vai ser porque despedido. pace é um negócio que... Mais um. Pace daria pra traduzir como ritmo, né? Sim. E geralmente a gente coloca tantos minutos para tanto quilômetro, tantos minutos para uma milha. E por Então que isso? é uma referência de tanto tempo para uma determinada distância. tá, mas o quilômetros por hora também não seria um ritmo? Se eu estou a 18 km por hora, eu não estou num ritmo? Por que Sim, eu não uso... Você está no ritmo, só que a gente geralmente utiliza a palavra pace É. quando a referência é uma certa quilometragem. Ou uma metragem, Aham. uma distância. Certo. Então a gente pode falar, ó, qual que é o seu pace numa milha? Que você está fazendo tá na enrolando prova. demais. Tá enrolando, Tá tô enrolando enrolando. 5 quilômetros. Continua Mais um sendo que vai ser despedido. O que Continua acontece? sendo No minuto por passado, quilômetro. a gente não tinha muito relógios GPS. Não existiam os relógios GPS. O É. que a galera tinha? Cronômetro. Só que assim, divisão de quilômetro, divisão de distância, porque metragem e quilometragem não existe também, né, tio? Não, É um existe- festival de cornetagem. Ih, né, tio? Mas tudo bem. Todo mundo tá Despedido. Todo mundo E aí, o que despedido no acontece? programa. E aí, o que acontece? As divisões entre quilômetro, você tem lá o quilômetro 1, quilômetro 2. Nos lugares é mais comum você ter de milha ou de quilômetro. E aí, se você tem um cronômetro, você consegue. Passei numa placa de 1 quilômetro. Pá, bati. As pessoas no passado treinavam, quando elas batiam na outra placa, ela pá, apertava de novo. Então, o que ela marcou no relógio dela? Os minutos por Quantos quilômetro. minutos ela correu em 1 quilômetro. Por isso existe a distância do pace e por isso a gente não usa quilômetros por hora, milhas náuticas e por aí vai. Não foi o que eu falei. Foi o que eu falei também, cornetada do tio. E aí? Exatamente. Pô, Vini, agora você mandou mal. Agora, ó, o RH já tá lá. Ah, o fazendo Vini cara tomou feia. cornetada. Vamos lá, E- seguindo a bagaça aqui. Esse programa tá muito... Vocês tomaram muito café. Ai, ai. Tá uma zona esse negócio aqui. Seguindo nessa linha, então, tempo run. O Balu, toda hora, ele fala, vocês vão correr pra ritmo de tempo run agora. Se vira aí. Corre 3 horas aí em tempo run. Vamos deixar o tio começar com essa, porque vai. ele manda a gente começar, Dá a gente moral só pra corneta começa. a gente. Vai, tio. Não, o tempo run é um ritmo muito próximo
do seu 10K, seu best 10K, do seu melhor 10K, Tá. certo? Aham. Uhum. É isso. Basicamente é isso o tempo run. Então, Por que quando não você- chama tempo de 10k, tio? Ih, olha Vou passar essa pra vocês. Não, mas o tempo run é mais ou menos isso. Seria Pra ter uma um- referência, que é um ritmo forte pra você fazer treinos de Seria média um, distância. seria um limiar também? O Uma limiar coisa próximo anaeróbico? do limiar ou não? O tempo Fica run. próximo É um do ritmo limiar próximo. aeróbio superior do segundo Sim. limiar. Tá, Um e pouco o mais limiar forte, seria o né? É quê? um pouco mais O que forte. é a Oi? ideia do limiar? A ideia do limiar, você pode trabalhar no limiar. A gente tem o limiar aeróbio 1 e 2, que o pessoal fala, né? Aham. O 1, ele é um ritmo que é mais leve. O Tá. 2, você trabalhar próximo do limiar aeróbio 2, você consegue aumentar essa faixa do quanto você aguenta. Você consegue correr sem ter o acúmulo de lactato a ponto de fazer você perder rendimento. Entendi. Então, por exemplo, você corre próximo do limiar 2, você está correndo próximo, você está produzindo lactato, mas você consegue. Seu organismo consegue Então não deixa ele acumular. Digerir esse lactato. Não deixa ele acumular. Não Você deixa consegue acumular, degradar o você lactato. perdeu- É que o Deixa eu limiar é ajudar. mais complicado, que você tem algumas faixas ali. Tem- né? O temos limiar faixa. O limiar é aeróbio como se fosse e o esses limiar limites, anaeróbio, né? né? Pra Isso, ficar mais no simples. limiar aeróbico, quanto mais você consegue treinar perto desse limiar, você consegue empurrar ele pra frente com o treino. Sim, Que mas quando assim, ele pra explicando a questão do nome. Limiar seria mais ou menos um limite. Limite, um limite. limite. máximo. pra não entrar Começar- no lactato, né? Passou Em disso acidose. daí, você entra em acidose, você entra em produção de lactato E e, você não tudo consegue, aquilo que a gente já falou. seu corpo Tá, não e você consegue já entra- digerir. você já entrar, Já fisiologia voltou, já e voltou. por aí vai. Mas aí tem também Marathon Pace, que aí o próprio nome Sim, já meio que isso. é autoexplicativo, né? O pace que você Pace. faz você faria numa maratona. Aí o treinador pede lá, corre 10 minutos em Marathon Pace. Você vai correr os 10 minutos num ritmo em que você correria A maratona. a maratona, certo? Sim. E aí tem mais alguns termos aqui de treinamento. Rodagem, esse é um dos mais perguntados, porque ele é Rodagem. muito falado, é um termo muito usado, Esse e a um gente termo não também sabe o que é. muito assim, às vezes não entendido, entendeu? Então vale a pena a gente É um termo explicar. muito livre, muito solto também. Quando a gente fala, vou fazer uma rodagem, Uhum. você vai correr constantemente. Aham. Eu acho que isso é o básico, né? A rodagem você corre num ritmo constante e geralmente não é um ritmo muito forte, é um ritmo confortável. Então a gente fala, que, por exemplo, tem os treinos fortes Uhum. e tem os treinos de rodagem, que Tá. geralmente são corridas longas e constantes, Rodagem, com um rodagem ritmo poderia tranquilo. ser tipo o longão, mais ou menos. É uma rodagem. por É o exemplo. longão. O O longão longão é uma rodagem. rodagem. Nem Inclusive- toda rodagem é um longão. Exatamente. Mas A, todo roda, a longão rodagem é uma aquele rodagem. negócio, o termo genérico para uma corrida. Uma corrida. Uma Você corrida pode fazer uma livre. rodagem leve, você pode fazer uma rodagem Mais bem forte. Tá, então quando eu vou pegar aquele tempo lá, 40 minutos, pra correr num ritmo tranquilo, que eu consigo até conversar moderadamente, Exato. isso seria uma rodagem. E o longão é essa rodagem mais longa. Quando diz longão é isso. certo? Isso. Exatamente. Você vai Eu numa diria que a rodagem de rodagem mais- às vezes pode ser rodar uns 10, rodar uns 10 quilômetros, rodar uns coisas. Aí já vira quase um longão, mas também. Aham. Tudo bem. Mas é a ideia do correr. Tá. Mas olha, ouvinte, eu vou falar que quando eu tô numa competição com esses caras aí, eu rodo forte na prova, hein? Eu só rodo nas provas. Só rodando. Tá? Tô rodando faz E tempo aí já. dá pra interpretar muita coisa nessa rodagem. Virou dúbio, Eu né? só rodo. Fartlek. Voltando às origens do nosso primeiro programa do Pavo Nurmi, o que seria o fartlek? Vai lá, tio. Tio olhou com cara de quem sabe. Os caras sentem a confiança no meu olhar, Vini. Já vou colocar no mesmo balaio, tio. Fartlek, intervalado, HIIT. HIIT é aquele high de intervalo, como é que é? High Intense Interval Training, né? Isso. Aqueles HIIT, intervalado, fartlek e por aí vai. Tá, Seria. começar com o fartlek. Ah, O fartlek seriam corridas com diferentes ritmos. Então você faz uma corrida por um tempo, um período curto, num determinado ritmo, uhum. por exemplo, mais forte, e depois você faz um outro trecho mais fraco. Aí você faz um trecho forte e um trecho fraco. Uhum. E aí você vai intercalando. A gente traduz esse fartlek como forte fraco, né? Forte, fraco. Seria o treino exatamente. forte fraco. Inclusive, quando eu comecei, lá, acabação, lá, ouvi a primeira vez fartlek.
Só que eu não ouvi o fartlek, você não ouve a palavra como ela é mesmo. É. Aí eu ouvia falaram longe assim, eu falei, forte leve. Eu fiquei sempre com forte leve na cabeça. Então, porque você dava um tiro e depois ia leve. Forte, um fraco. Eu falei, forte forte leve, um fraco. beleza, forte leve. Demorei um tempo pra associar Vou que era admitir que eu forte demorei leve. um bom tempo pra entender que não era forte leve também, mas tudo bem. Mas esse fartlek vem lá de origem... Teve origem que a gente contou no primeiro programa sobre treinos, os princípios de mudança dos treinamentos. Que é tipo, lá Curiosamente, no termo sueco, eu acho, não sei de onde veio isso, mas... Línguas germânicas. Finlândia, Suécia, Escandinavos não sabemos ali. da onde. Dessa coisa de brincar de correr. Então ele fazia Sim. meio que É um um forte. jogo. Sim. Inclusive tem também a ideia de que terrenos variados era a ideia de fartlek, mas hoje isso se perdeu, né? O Isso fartlek perdeu. tem O muito. fartlek é justamente pela variação. A variação de ritmo, né? Tá, Você pode dizer basicamente que fartlek é um treino intervalado. Então, é isso que eu ia perguntar. Isso que eu E ia o falar. intervalado? Então é a mesma coisa, é um sinônimo, fartlek e Não intervalado? necessariamente. Hoje eu a gente diria. usa diferente o que É, Sim, então. sim, não, intervalado. mas eu ia falar, o intervalado seria aquela coisa, você faz um tiro, alguma coisa mais Você forte. faz um tiro, Você tem uma que pausa. falaremos um tiro, e tem uma pausa, exatamente. É que essa pausa, ela pode ser uma pausa ativa também, que é Exatamente. muito comum. Mas mesmo assim, eu acho que não se encaixaria como um fartlek. Não Pausa sei. ativa seria uma pausa em que você não fica parado descansando. Isso. Exatamente. Seria Você uma continua pausa que você andando, continua ou andando ou trotando trotando. Uhum. Ou já fazendo explicamos algum outro exercício também, eu acho. Sim. Que eu já vi. Que é o que acontece nos hits. Sim. Porque o hit não necessariamente é só em corrida. Pode ser no seu treino de academia, pode ser o seu treino de calistenia. Vê É, bastante como diz, isso na é um academia, treino né? de alta alta intensidade. Alta intensidade intervalado. Então você faz alta intensidade em alguma coisa, flexão, lá, 1.000.000, até cansar. Tem um intervalo. Depois Sim. você faz um outro ciclo curto, sei lá, de, por exemplo, burp. Uhum. Muito intenso. São intervalados não necessariamente com a Com a corrida. ali, corrida. Porque na corrida também pode ser Pode ser utilizado os Sim. hits. Tá. Um tiro. Trote, o que seria trote? Trote é a parte mais gostosa do treino, gente. É aquilo que você faz com os ingressantes da faculdade. Também. Trote é aquilo que o Baulu faz com a gente todo treino. Todo treino, inclusive o último treino também Último treino, teve o pessoal tava passando Mas- no ônibus, no circular lá na USP, viu um grupo aleatório fazendo umas coisas esquisitas Vitas e ali morrendo. e começaram a tirar sarro dos bichos. Mas o trote é um termo emprestado, né? É um termo emprestado da Da cavalaria. cavalaria. Porque Os tem o... equinos. Bismo. Do hipismo, Os exatamente. equinos. Porque o cavalo, ele tem o andar, né? Uhum. Só põe lá, levezinho. Que é o mais leve, né? E tem a cavalgada, que é quando o cavalo tá correndo forte, muito forte. E tem aquele trote, que o cavalo tá correndo de boinha, que ele boinha. faz... Pocotó. Exatamente. E que é uma corrida leve, né? Bem leve pro cavalo. E aí esse termo foi emprestado para as nossas corridas. Entendi. Aí a gente faz uma corrida leve, trote. Seria associado ao Cooper também? O que seria o Cooper? O Cooper, aí é outra coisa, porque teve Muita uma história. época, eu acho que foi lá pela final da década de 70, 80, não lembro exatamente o Tio, ano. tio manja de tudo. Surgiu viveu na tudo mídia o Dr. Cooper, é Uhum. um médico fisiologista americano, se eu não me engano. É. Ele dizia que era importante para a saúde fazer essas corridas mais leves. E isso virou moda. Tanto que nos anos posteriores as pessoas começavam a falar, eu vou fazer um Cooper, que seria essa corrida constante, razoavelmente leve, para beneficiar a saúde. Foi esse Dr. Cooper que inaugurou o termo e a gente chama essas corridas... Se perdeu um De pouco Cooper. agora, né? Hoje você não ouve muita galera Falar de Cooper não, é Vamos mais fazer um trote. Mas Vai década de rodar. 80 e 90... o rodar a A gente gente vai ficou melhor rodar, agora, né? a gente vai. Década de 80 e 90 era muito comum se Era falar. muito comum. Muito comum. Um termo novo, tava na moda. É, era tava na modismo. moda. Ô, Tá. Vini, Oi, diga. você passou por cima, você esqueceu de explicar o que é tiro, que os caras tá falando de tiro, intervalado. É boa, faz uma então fala aí do corrida. Aproveita aí. Vai lá. Vai lá, Marcola. Não, que isso. Pode ir. Tiro faz parte também de um treino intervalado, só que o tiro
São quantas repetições? É o número de repetições, são treinos com repetições. É uma corrida forte. Pode ser um tiro também, né? Pode. Pode fazer só um tiro. Pode fazer um tiro, Fazer um tiro. um tiro de 1.500, que seria Um teste. uma prova, Quase, um teste. Uma prova. É uma corrida de É uma corrida alta forte. intensidade. Não necessariamente Não tão necessariamente alta. não precisa ser necessariamente de alta intensidade. Mas Seria- é a parte seria- forte do treino. É. É a parte forte, É a seria parte forte do Seria- treino. Seria a alguma parte coisa forte. meio assim, você tem tipo uma meta a se cumprir, porque não necessariamente precisa ser forte, Sim. mas você pode querer fazer uma coisa, muitos uma tiros. meta, muitos tiros para um determinado ritmo, não necessariamente forte, mas manter esse ritmo constante. 100 tiros de 1.000 metros. Já pensou? Nossa, Não aí- vai ser forte. né? É, então. Você lembra do Paulo Nuri fazendo umas coisas aleatórias? Eram os tiros dele. 100 tiros de 100, essas coisas esquisitas. Exatamente. Tá, e aí agora, mudando um pouquinho os termos. Você foi lá, deu um tiro. Vou pegar o tiro aí pra fazer o link. Você tá lá, deu tiro, e você deu um tiro muito mais intenso do que você deveria. Ou largou lá na prova e você já deu um tiro logo no começo da prova. Acontece muito com os caras que eu Normalmente, conheço. Marcola, você vai quebrar. E o que é esse termo aí? Quebrei. Quem nunca quebrou? Eu já vi uns caras quebrar de verdade, velho. O cara foi dar um tiro de 100 e quebrou a perna. É verdade, já eu vi, vi já também. vi, já vi. Era a prova de 60 metros. Literalmente. É, mas no Exatamente. termo usual da corrida, o que seria o quebrar? No termo do fundo, usual, pelo menos do usual da corrida, o quebrar seria... Eu saí muito forte, eu me esgotei, cansei, eu quebrei. Não Tá. tô conseguindo mais Não manter consegue meu mais ritmo. manter o ritmo. Exatamente. É isso. Tá, juntando aí então o puxar, tem o puxar e segurar, que são termos que a gente usa na corrida. Se você puxa muito a prova, Você provavelmente vai quebrar no final. provavelmente você vai quebrar. quebrar E você vai ter no que final. segurar no final pra aguentar fazer até o final. Então o puxar, eu acho que é mais intuitivo, né? O puxar, você tá aumentando a sua intensidade durante aquela prova. Consequentemente, seu tempo tende a cair se você tá Você puxando. tá fazendo melhor, né? É. Você tá E querendo se correr você- mais rápido. Se você falar, segura, segura. Então você tira um pouquinho a energia aqui e vai segurando, certo? Puxar Mas- usualmente... Então, também ia comentar. Puxar, Pode falar. Pode falar? Puxar usualmente a gente às vezes também usa, por exemplo, pra... Você vai fazer uma prova, você vai fazer um treino, você pede pra alguém te acompanhar. Fazer o serviço de coelho quase, Ah, praticamente. Você me isso, puxa verdade. pra certo ritmo, pra eu tentar manter. Isso. Então Esse você é o pode puxador. falar isso daí. E a gente É um fala assim, coelho. Marcola, me puxa. Exato, você me Me ajuda. puxa nos tiros de me dá um 300, incentivo, significa que você vai tentar fazer o ritmo pra mim. Né? Exatamente. E aí já linka com o coelho, Com que é o Sim. pacer. Então, pacer ou coelho, sinônimos aí, certo? A tradução. Uhum. Cara, coelho. Coelho, quem que era coelho importante, tio? Que você gosta pra caramba, tem umas coxas desse tamanho. Ah, Qual que é o nome do... Não, chega de Iserben? falar do Iserben. Chega, Porra, chega, todo chega. programa fala do Iserben. Foi igual o último Balu, programa velho, que eu puta participei, dá licença. É o último que eu lembro. merda. Tá, então o coelho é aquele cara que tá ali na prova, ele fica um determinado tempo puxando. Exato. Puxando. E ele pode, eventualmente, teve coelho que foi até o fim, né? De prova. Sim. Tava Teve sobrando. coelho que esqueceu de ser coelho e quis ganhar a prova, né? Então coelho é um sinônimo de pacer aí, certo? Beleza. Agora os termos que o Balu, já que a gente cita o Balu todo o programa, termos que ele adora. Vamos lá. Eu vou jogar o grupo aqui pra gente Ixi. discutir. Cadência, VO2 máximo, drop e por aí vai, tá? Mas vamos ficar nesses por enquanto. O que é cadência? Cadência, Vini. Cadência, eu diria que é aquela... Eu diria mais ou menos como se fosse uma frequência de pisada. Tá. Frequência de Sei lá, passada, Frequência de né? passada, né? Ou Quantos quantas vezes você passos- toca, você pisa no Passos chão por minuto. por essas minuto, ou coisas. por alguma coisa desse tipo. Então, Cadência especificamente é por minuto. É que certo? a- os passos você dá por A minuto. polêmica com o Balu sobre isso aí é que ele é completamente contra as pessoas que dizem que tem umas. Que tem que Tem uma ser regra, cumprida né? uma certa cadência, né? Que existe a regra do 180, 180 cadência de e 180. tal. Pá, vai ter, calma, tá na lista lá o Tá na programa. lista? Algum dia Só a pra gente falar conversa seguro, sobre me isso. segura aqui. Segura, tio, segura. Vou segurar. Guarda, tio, vou não segurar. gasta programa. Tá guardado, Não, tá tá guardado. isso daí. Inclusive, precisamos fazer o lobby pro Ô, Balu, você tem que vir aqui e falar de tudo isso daí, meu. A gente... Danilo Balu da... Ele só corneta a gente. Só corneta a Olha, gente. eu tô achando que ele tem medo de ser cornetado depois. Ô, louco, hein? Chamou pra xincha. VO2 máximo. Ou VO2 e tem o VO2 e tem o VO2 máximo. Deixa né? pro enfermeiro essa. Vai, 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 deixa pro enfermo, pro cara da Vou- saúde ali. Vou tentar explicar. Se tiver muito técnico,
A gente me corneta. arredam aí. Se tiver técnico, a gente exagera, corneta. hein? Porque hoje, Mas que especialmente... mania que vocês têm? Vocês têm uma mania, toda hora vocês estão dando um rodeio, entendeu? Sabe o gato ou o cachorro quando vai dormir, fica rodando assim em torno do ponto e pra dormir? O Johnny faz uma introdução pra não ser cornetado. Aí o tio vai lá e faz uma introdução pra Pra não ser cornetado. Se você somar isso, eu vou pegar um dia e somar durante o programa. Tem acho que meia hora só vocês se explicando antes com medo de tomar cornetada. Dá a explicação e no mas programa esses dois- seguinte, se vier a cornetada, a gente vai ler. Mais pronto. esses 2 minutos do Eu vídeo adoro explicando que a gente corneta. tava com medo de corneta. Eu adoro cornetada. Vem, não rodeia, Johnny. Fala. O que é Não é VO2? que você tem estabilidade nesse programa. A gente aqui não tem estabilidade. Isso é verdade, no ó. programa. Tá. Então a gente É contrato precário aqui, contrato Vini. precário. Você não deu CLT pra nós. Segue o baile. Nós vai, somos Johnny. freelancer, né? Nós somos contratados. Inclusive, eu vou cortar o café. Tá muito agitado esse programa. Segue o baile aí, Johnny. Dá mais trufa, Então, dá mais trufa. VO2 máximo, de maneira bem simples, é a quantidade de oxigênio que você consegue consumir numa atividade em um determinado tempo. Geralmente, o que o pessoal usa é ml por minuto. Então é De quantos... oxigênio. Porque né? o oxigênio tá no sangue aí, no caso. Sim, Pra ter ml de esse- oxigênio É por minuto no quantos sangue. de ml você consome para determinada atividade. Tá, e aí é o coração. Basicamente. É o Isso tem a tanto. ver com o volume. Tem, eu vou... Hã? É o volume É de o tanto de oxigênio. sangue que tem que ser de um jeito simples. O tanto de sangue. Eu vou estar tudo errado aqui, mas tá. É um tanto de sangue. Se explicou. Tá comendo! É o tanto de sangue que tá entrando ali, o coração tá bombando isso, certo? Mais ou menos. Tá. É o quanto que você consegue respirar Aham. e utilizar esse oxigênio para sua atividade. Então, esse oxigênio ir para o sangue fazer Isso. transporte, certo? Tem mais a E ver. até o músculo. Johnny, Tá, tem mais a ver boa. com aquela Também questão do seu músculo também conseguir utilizar. Porque tem muitas outras questões que você pode ter um grande aporte de oxigênio, mas não necessariamente seu músculo vai estar usando todo esse oxigênio. Tá. Só fazendo uma pergunta pra ver se esclarece um pouco. Tem mais a ver com a questão de o volume que você consegue respirar de ar do que com questão de sangue. Sim, o volume que você consegue É o respirar volume de ar que você consegue. Consegue Ah. dos pulmões, etc. Mas e esse ar tem um processo depois? Ele vai transferir pra onde isso? Sim, O mas sangue, tá na sim. conta. Mas é isso que tá na não, conta. então, exato. Acho que não é tanto sobre o quanto de sangue tem, mas Quanto é mais você sobre o consegue respirar Tá. de ar que entra. por no- minuto. Eu só queria fazer um adendo off-topic. É. O Johnny não tá com sono hoje, né? É verdade, tá agitado. Tá agitado café, demais, agitado. ele tá deixando a gente É o agitado. café. Meu É, trabalho só hoje o- foi pesado. Acho que é um meio litro de café. Foi que eu tô pesado vendo. e foi o café também. Ó, mais e um com termo. certeza, os bombons de pimenta que eu comi da Nossa chuva da senhora, ele chuva. deixou, mais do que não ele mulher, deixou Deixou o cara apimentado. Ele ó. tá no marketing Explicou o cara, mesmo, meu explicou o Deus do É o cara. marketing. O marqueteiro, drop. O que é drop? Drop agora eu deixo com o tio que Não, o tio não, gosta. você não tava fazendo propaganda aí? Fala do drop agora. O drop já foi comentado um pouco, né, também no É. programa do Emura, que é a parte de trás do tênis. A diferença, né? A diferença entre de altura entre a parte da frente frente e a parte de trás Tá. do tênis. Por falar nisso, Johnny, posso fazer uma pergunta? Pro tio pode. É pro tio? Ou Manda Tio. lá, Marcola. quando você corre, você tem a sua pisada na sua cadência. Você cai com o pé inteiro. Que? Com a Você ponta tem a do pé? pisada com a sua cadência? Quando você pisa no chão, porcaria. Ah, tá. Você cai com o pé, você corre com o pé inteiro, você corre com o calcanhar, você corre com a ponta do pé. Então, Como que é isso daí? tem vários tipos de pisada, né, Marcola? Você sabe. Exatamente. Tem pessoas que caem com o calcanhar primeiro no chão, tem pessoas que caem com o centro do pé e tem pessoas que caem com a ponta. Quando você cai com o calcanhar, o que se fala muito, né? Tio, é que- pra explicar o termo, não é pra explicar a fisiologia do negócio, entendeu? E isso já A já gente foi tá no comentado termo no programa do Emura. retropé, médio pé e antepé, certo? Esses Exatamente. Esse Calcanhar, retropé, calcanhar, tá. Médio pé, médio pisa pé, com o meio do pé pisa com o meio do pé, e antepé, antepé que pisa com a ponta do que pé. não é ponta, que não um é o pouco pontinho mais, do né? dedão. Exato, É a Seria parte da o- frente parte do da pé, frente, Da vamos lá. frente do pé. Tá, eu vou Tá. me segurar, Vini, eu vou me o segurar. tio, ele se aprofunda A gente incrivelmente, deixa, né? a em qualquer gente assunto. deixa É um isso daí. A gente deixa É que essas hoje não tem parte especificações, histórica, eu tô exato. ansioso. É, você tá querendo. Ele é uma pessoa profunda, ele gosta de aprofundar em tudo. O Emura ficou falando O tio um vai programa fundo. inteiro sobre isso. O tio vai fundo sobre isso. E aí, a dúvida assim, mais presente na cabeça do corredor iniciante, do leigo,
são as siglas. Meu Deus do céu, Aquele monte de quantas letrinhas siglas no canto existem. da Tem bastante. É hora da revisão, a gente vai fazer, não é um programa telecurso, então é hora da revisão agora. O Toca a tanto de vinheta aí. sigla, é hora da revisão, não tem aquele comecinho lá? Telecurso 2000. Como é que é essas siglas aí? WR, PB, PR, WIR, WL, WB, MB, MT, TC, TZ, ZU... PW, Vini, PW. PW, incluímos o PW. PW. Vamos começar, PW. vai. Organiza o negócio aí. Qual é o Vamos mais... começar pelo o que seria o mais importante? O WR? O WR. Tá, WR. 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 O que seria o WR? Tá. WR seria o World Record, certo? World Record. Tá, recorde mundial. Recorde mundial. Tá. Então, se a pessoa fez um WR numa competição, ela acabou de fazer o recorde mundial. Beleza. E se ela fez PB? o Olímpico... Não. Tá, PB. Não, pera, vai, vamos lá. aí. Se ela fez o melhor tempo, o World Record seria alguma coisa, ela fez o melhor tempo no mundo naquela prova. Isso. Exatamente. Desde que ela seja uma prova homologada, esteja dentro de todas As regras. as condições, as características, as regras da IAAF para poder valer. Isso. Porque, por exemplo, nós temos também o World Best, um WB, que seria o melhor tempo, ou melhor marca do mundo nisso daí, só que fora das condições. Aí entraria vento, altimetria, distância, por exemplo, para maratona. Fora da especificação. Exato, se Não tiver tá fora das homologado especificações, ali. Beleza. você pode ter o melhor tempo do mundo, mas não necessariamente é um recorde mundial. Por exemplo, o Breaking 2 foi exemplo, feito Breaking o 2. melhor tempo do mundo, mas Sim. não É um recorde WB, mundial. o que o Kipchoge fez Seria é um um WB. WB. Certo. World Melhor Best, do mundo, melhor mas não um tempo. recorde mundial. Exato. Exatamente. Uhum. PB entraria numa classe entre de PB, de PR, de RP. Esse P é de person, né? Que é Personal. pessoa, Personal. pessoal. Personal. Que é o melhor tempo pessoal, o PB, né? Então o PB, Personal Best, o PR, Personal Record, RP, a tradução, Recorde pessoal. recorde pessoal, e tudo isso são sinônimos. Então o que seria? Basicamente o melhor tempo em que... Literalmente, Melhor é, marca. melhor, Pessoal, melhor melhor marca marca pessoal. Sim. Se eu tenho o meu PB do 5.000 ou do 5K, o meu PB do 1.500, e aí eu tô me comparando comigo mesmo, certo? Isso, exatamente. Tá. A gente pode entrar no PW. A gente PW, falou né, do... aproveitar. e aí a PW. gente inventou, na O verdade, chefe Naka... chefe comentou sobre isso. Chefe Naka inventou o termo e precisamos transmitir para o mundo esse termo, que é, o uma PW. coisa, é uma coisa que você deve repassar para seus colegas, seu PW. PW, que é o Personal worst. Personal Worst. Tenho vários. É o Eu quebro muitas vezes. tempo da... Seu Depois de pior começar a tempo treinar. registrado. Pior tempo registrado. PW, vamos ver se pega o PW pelo mundo. E tem você falou do, Marcola, você falou do WR, tem o WIR, que é o recorde mundial indoor, que é o World Indoor Record. São coisas diferentes. Porque já que a gente fala sempre do indoor Sim. também, tem que falar. Quando o cara bate lá, ele vai fazer o WIR, né? Ele não vai fazer o recorde mundial. Tem essa especificidade. Atrelado exatamente às pistas indoor. A condição de da pista. condição de pista indoor. O WL, Seria o World League. No caso... Aí é bom a gente explicar no calendário, né? Sim. tá, Sim. explica. Faz Por um favor. conjunto, explica aí. Porque, assim, acabou o ano, começou outro ano. Uhum. E aí começa a marcação dos tempos da temporada do ano. Por exemplo, estamos iniciando A 2019, temporada. estamos iniciando a temporada, e aí os atletas vão fazendo as marcas. O World Lead Aham. de tal prova é a pessoa que durante a temporada está com o melhor tempo naquela determinada prova. Tá. Então é o líder da temporada. Que pode mudar. Pode mudar durante o ano. se a pessoa fizer uma outra marca melhor Tá. naquela prova. E SB, já que você tá falando Atrelado temporada. a isso, exato. Atrelado SB. a isso. Seria o Season Season Best. Best. Atrelado a isso, Season Best. Isso, seria o melhor tempo da temporada daquela pessoa. Aí, então, naquela prova. Por exemplo, a diferença disso seria que o WL, o World Lead, seria O melhor de todos, do né? mundo comparado entre todas as pessoas que estão competindo aquela distância, aquela prova. Tá. O SB é uma marca pessoal. Seria o Season Best daquela pessoa. Melhor tempo daquela pessoa na De temporada. novo, ela tá se comparando Com com ela ela mesma. mesma Assim como o na PB, o temporada. SB é o da temporada. o SB é da própria Isso. pessoa. É OSB, não USB. É, Pra deixar S- claro. Isso, SB, Season Best. Tá. SB. Aí tem o MR.
certo? Também, muito, às vezes eu tô na... Na Diamond League Isso, eu ia sempre falar da aparece O MR seria uma coisa meio específica, assim, tipo OAR também que a gente vê na Olimpíada. É uma coisa meio do... O MR seria o Meeting Record, né? Que é o recorde da competição. É o recorde da competição. Assim como na Olimpíada a gente tem o OAR. Que é um específico das Olimpíada, que é o Olimpíadas. Olympic o Record. recorde da Olimpíada. Olympic Todos Tem são, a na mesma- verdade, CR, né? Competition Record. São recordes da competição. Melhor tempo naquela competição. Tá. Especificamente você tem o MR e o OAR. O que mais? Tem mais sigla aí? Já falamos tanta sigla, meu Deus. Não, me confundi, tem muitas letras. Mas aí, Marcola. Eu não me lembro de mais nada. Depois já falou do Tá. V2, tá tudo certo. Se você já falou tudo, Marcola, eu separei, tenho muitas dúvidas aqui, a gente recebeu várias dúvidas de corrida, mas vamos falar de algumas aqui para Sim. fechar essa parte final do programa, para também tentar esclarecer o básico de dúvida na corrida. Aquelas certeza. perguntas mais feitas pela galera, aquele que está mais iniciando, assim como o Renan Ribeiro perguntou lá no começo do programa que eu li, do batimento cardíaco, o pessoal pergunta de várias outras coisas. Eu vou pegar o da Batasha, integrante deste humilde programa, Que está temporariamente afastado. exatamente, Mas pra que falar da possivelmente pista pode aqui. voltar no próximo. Ela vai voltar. Tá sempre rodando aqui, o negócio é rodar. Ela perguntou assim, percebo que nas provas de pista rola um empurra no início. Qual o limite disso? Existe algum limite para desclassificar um atleta? E aí? Posso? Pode? Claro. Existe nas regras, sim, existe um limite, mas assim como qualquer arbitragem, por exemplo, no futebol, no basquete, ela é responsabilidade de um árbitro que vai julgar se aquilo aconteceu ou não. Então, de certa forma, é subjetivo. É subjetivo. Não, mas não existe uma regra, então não existe uma... Tem uma regra. Tá. Você não pode deslocar Ah, o seu adversário intencionalmente com vista a prejudicá-lo. tá. E basicamente é essa a regra primordial. Né? E aí o árbitro fica com a subjetividade de considerar isso ou não. é isso? Sim, fica com essa subjetividade, porque às vezes ela tá falando de uma situação de prova que geralmente largam muitas pessoas numa prova de fundo na pista e todas têm que fechar para a raia 1 o quanto antes. É o famoso bololô, que eu já É o disse bolo- É a anteriormente. bagunça da largada. É a bagunça largada. Competição, exatamente. o bife, Cotovelada. competição que a gente participa, o bife ano passado, 2 da ECA me fechar, mas logo assim no comecinho do 800. Foi aquela, sabe aquele cotovelo pra frente pra abrir assim, ó? É aquele E aí desespero, meu filho. tem a malandragem de você ir no Muito bom. limite, né? Abrir o cotovelo para manter espaço. Sim, sim. Vai ficar Correr na no subjetividade. Vai ficar do árbitro. subjetivo, porque se você não for deliberadamente dar uma cotovelada em ninguém vai te desclassificar, só para você manter um espaço. Você correr um pouco longe da beirada para evitar que a pessoa te passe por dentro, mas também deixar que ela só passe muito longe, muito perto da raia Pela 2. raia 2. É a malandragem. três Você, é a você deixar malandragem. o cara ter que passar Mas, pela raia você, 2. mas não está fora da regra. O que você Não não está fora da pode é regra. você tá correndo na raia 1 e ir pra 2 pra jogar o adversário pra Exatamente, 3. você não Isso pode já não empurrar. pode. Não pode fazer igual na Dentro Fórmula 1. da não. Dentro da raia 1 você pode deslocar dentro dela. E Tá. os juízes ficam verificando se você faz um toque de pé proposital atrás. Às vezes também. pode acontecer de você sem querer e Sem Não querer. acontece Mas nada. eles Você vão deliberar se tropeçar. você fez um Beleza. movimento. Não é permitido, o negócio não é bagunçado e qualquer Não, coisa. não. Não é sabe? permitido Tá. dar totó. Ó. Mas você pode tropeçar no seu colega sem querer. Sim. Ó, o Anderson Lima tá perguntando, ele fez 2 perguntas que encaixam, né, nesse conjunto de dúvidas aqui. O que é um fundista? Se virem aí para explicar. E o que é pipoca? Que tá nos termos lá, a gente não falou, ainda bem que ele perguntou. porque... Ele vai no mercado, ele vai achar. Pipoca é milho, não é? Aquele negócio que a gente bota na panela e estoura. Isso normalmente é em corrida de rua, certo? O que, Tá. que é o pipoca? Tio, não precisa entrar no termo, defender ou ir contra os pipocas, tá? Não Só precisa falar de explica o capitalismo, termo. Isso, é. preço, não proletariado. pode, Vai ter um não, programa obrigado. pra isso, tio. Vai ter um programa pra isso. Já Só teve. explica o que é pipoca, por Tô me favor. segurando aqui, gente. Eu não posso falar as coisas. Censura nesse programa. Bom, vamos lá. É. Pipoca é a pessoa que faz uma corrida, entra numa corrida, mas ela não deveria estar lá, ela não está inscrita, não pagou a competição. Tá, tem a ou organizadora, seja, usou
o espaço público, colocou a estrutura dela lá e beleza. Geralmente isso acontece com corrida de rua, né? Corrida de rua, tô pegando no ambiente de corrida de Exatamente. rua. Aí separou lá, fez os pelotões e todo mundo com os números de peito e tal. E aí vem o Pipoca, que ele tá ali naquele espaço, porque é um espaço público, e corre no meio. E corre no meio das pessoas que estão inscritas e pagaram e tralalá a competição. Ah, convenhamos, Pipoca é o carinha legal, né? Ah lá, tá vendo? Já veio opinião, tá vendo? Já criou opinião. polêmica, Não, não opinião. criou, Vini. E o que é fundista? Pra voltar pro assunto. Agora o Marcola falou, ele continua. Continua, Marcão. Fundista. Fundista é o cara que corre uma prova de fundo, certo? Que faz provas de fundo. Daí... Na definição, fundo... Lembra, a gente falou no programa 1 também. Meio fundo seria de 800 até 3.000 e fundo de 5.000 para cima. Tá. Então tem uma definição, né, mais exata, que fundista é a pessoa que corre muito, Tá. corre bastante, corre longas distâncias. distâncias. Uma pergunta que... Johnny, você Fala. que me trouxe essa pergunta um dia, não sei quem te fez essa pergunta, sobre competir na chuva. Sim, eu ouço muitas vezes as pessoas me perguntando, assim, eu falo que eu corro, participo de competição em pista, daí a pessoa vem e pergunta, mas e se chover, tem competição? Vocês competem? E aí faz uma diferenciação também de rua e de pista, se houver nessa separação aí, porque caiu o mundo em pista, prova de pista fica complicado de correr, né? Como é que é dependendo isso? das condições da pista. Depende das condições da pista, de como tiver, dependendo da... dificilmente As eles pistas- cancelam de pista. As pistas boas de tartan, as pistas que a gente vê na televisão geralmente, das melhores pistas, às vezes geralmente pode cair o mundo e acontece a prova. Mas tem a vantagem sistema da de drenagem, sapatilha, né? né? Que prende, no escorrega, no patina. Exatamente. E Agora quem em define- pistas de carvão, de terra, aí fica mais E quem complicado. definiria também é o árbitro. É a Também arbitragem. tá É a comissão de Sim. arbitragem. Comissão sim. de De repente, se arbitragem, tiver junto relo- com as equipes, se for uma competição por equipes, né? Aí Se vai tiver no tipo de relâmpago. organização de cada competição, né? E pra rua, cai o mundo. Em Enquanto der geral. pra correr, vamos correr. Vamos correr. Veja Boston, Boston, né? né? Veja Boston. Exatamente. Tem as questões que é para além disso, né? Como o Inês falou, relâmpago às vezes pode ter uma questão de Segurança. bombeiros, É de lógico. segurança, que aí a própria cidade, a defesa civil, né? Pode ter essas questões. Já ocorreu coisas E análogas. se começar a alagar, começa a nadar e segue? É isso? Vira biatlon. Ah, vira Biatlon. biatlon. Ai, Aliás, ótima resposta. Ah, beleza. Tá bom. Inclusive, tem até uma maratona no Alasca que um brasileiro já ganhou em 2013. Mas ele nadou lá? Não, maratona Era foi maratona. no Polo Sul. Ah, E na Antártida. Era maratona, não era Maratona. Nossa, Então, você você não até na sabia, Eu neve... não sabia não. informação correta. Só com Só com várias pessoas perguntaram aqui como começar a correr. Isso daí também é muito aberto, né? Entra muito na questão fisiológica aí, mas te virem. Se Eu você... pedi lá, eu falei, mande aí dúvidas da corrida. A galera mandou um monte de coisa. Então, É que tem as pessoas que já praticam algum esporte, já são atletas, as pessoas completamente sedentárias. Se você é completamente sedentário, é bom começar andando, Buscar orientação. buscar orientação, começar diria Bruno andando Emura. e trotando, né? E aí, você com tá o tempo pegando- ganhar. Como diria Bruno Emura. Sim, comece gradativo, sempre gradativo. Não queira queimar largada. Começa relax ali, vai na boa. Queimar largada é o Queimar termo que a gente largada, mais só falou. isso. Queimar Gosto, largada. gosto. Muito bom, Não queira Marcola. queimar largada. É que Sim. a gente puxa sem querer o que a gente esquece. Manda, queimar largada. Vai, Vai lá, Marcola. Marcola. Queimar largada. O que seria queimar largada, tio? Queimar largada é, por exemplo, isso acontece muito em pista, né? Eu acho que eu nunca vi isso acontecer em prova de rua. Mas pode acontecer também. Pode? Eu não cheguei a ver. Você tem o... Pra poder começar a prova, você sempre geralmente tem um tiro de largada, certo? Exatamente. Antigamente era um tiro de verdade, passou 6 poletas, agora é um sinal luminoso com barulho. com Às vezes é um sonoro. apito, uma sanfona. Tudo depende do local. Depende do do nível. local, da organização. Mas enfim, você tem uma sinalização pro início da prova. No caso, se alguém começa a correr antes, seja porque desequilibrou e caiu, ou porque, sei lá, quis adivinhar o início da prova para ganhar uma vantagem, se você sai antes do sinal de largada, isso você queimou a prova. Então você é desqualificado. Você é desclassificado. Hoje em dia é desclassificado. Antigamente você levava um cartãozinho amarelo e tinha uma segunda chance. Isso nas provas de pista, né? Porque Isso nas nas provas provas de de pista. rua,
Não dá pra... Começa a vir a manada inteira, né? Aí já era. Muita pergunta aqui também. Educativo, alongamento, fortalecimento. Aqui, o que é o educativo? Devo fazer alongamento antes das provas? Fortalecimento previne lesão, aí entrou também no programa do Emura, mas assim, são perguntas várias perguntas que se atrelam aí em torno de educativo, alongamento e fortalecimento para fechar, vai. Fale. Educativo, especificando. Educativo, o que seria educativo? Educativo é aquela coisa que o pessoal geralmente faz simulando alguns movimentos de corrida, alguns movimentos básicos, né? Então você faz. Simulando trechos do movimento de corrida, para especificar um trabalho específico. Chamado de coordenativo também, né? Isso, Também. Pode ser também, levantando o joelho, jogando o pé para trás, coisas do tipo. Você segmenta, acho que algumas partes da corrida e treina esse tipo de movimento. Tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que não funciona. Tá. De qualquer forma, é um hábito da cultura da Eu corrida. lembrei aqui também de coordenativo, a gente falou, tem o coordenado progressivo, que seria também aquele... Corrida progressiva? Uma corrida progressiva, o coordenado. Corrida progressiva, geralmente a gente faz um aquecimento antes de começar um treino ou uma competição, que você sai num ritmo mais devagar e você vai aumentando esse ritmo, não chegando ao seu máximo, para você começar a dar uma aquecida no seu corpo, na sua musculatura, você ativar as suas fibras musculares. Avisar o corpo que... E você vai entrar numa atividade... O treino começou. Nós vamos pro pau. que vai ter pancada. Estamos começando a pancadaria aí. Tá, o alongamento propriamente é meio também intuitivo, né? Você tá alongando ali essa Acho que musculatura. sobre se fazer exatamente. ou não fazer. Aí é O outra Emura área, também né? falou, é outro programa. comentou também. Ouvinte do Corredores do Fundão. Vá no Bruno Emura. E Procura fortalecimento. Pro Seria o programa sobre fortalecimento. É com o tio Arnold, né? O treino Arnold. Tio Arnold, treino Arnold. Pessoal, eles ficam falando aqui que eu sou Arnold, eu sou um magrelo, não peso nem 60 quilos agora, eu tô um magrelo total. Mas fortalecimento, basicamente, são os treinos visando, como o próprio nome diz, fortalecer, melhorar a sua musculatura, deixar ela mais preparada. Não, pode ser com exercícios análogos à corrida, mas pode ser com exercícios de musculação, calistenia, exercícios livres com peso corporal. Tá, seria então o fortalecimento é aquele treino de força, academia, como Também complemento e muito complemento à corrida. Como complemento para a corrida. Exatamente. Exato. Fechei aqui as perguntas. Se vocês tiverem aí alguma, pode fazer. Pergunte agora ou cale-se para sempre. Eu não tenho pergunta, mas eu só acho que tem que cortar a cota de café aqui do programa. Exato. Porque hoje o Tava- bagulho foi... Nossa tava senhora, agitado, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que assim, vocês três de novo aqui. Não dá Sem certo? chances, sem chances. Minha pergunta é... Alguém amor vai de ser Deus. limado Eu aqui. quero saber se eu vou estar aqui ainda. Vou ser despedido. Essa dúvida eu não posso te responder, Johnny. Se depender das trufas, Passar pra acho que sim, chefia hein? Quinquim. Eu passo pra chefia. Mas se depender das trufas, eu acho que sim. Obrigado, Lu, pelas trufas. A gente agradece. Fechando mais uma edição do Corredores do Fundão, eu lembro você, ouvinte CDF, que o nosso e-mail mudou, podcastcorredoresdofundão@gmail.com. O Instagram agora é @podcastcorredoresdofundão. Siga-nos lá e importante, passe a palavra do podcast, divulgue a palavra do podcast, né? Você tá ouvindo, gostou? Passa lá pro irmão que corre, pro primo que corre, pro amigo que corre, pra assessoria que você Pra tá. quem não corre também. Faz começar a correr, fala que pode colocar o fonezinho lá, fazer o longão ouvindo a gente. Enfim, divulgue aí o podcast, fala para as pessoas seguirem a gente e, inclusive, a gente tá falando dos Sim. nomes das pessoas, né, que estão seguindo a gente semanalmente. Enfim, é isto. Eu agradeço a presença dos agitados hoje aqui, tá? Obrigado, tio. A gente vai ser na porrada aqui, olha. Obrigado, Marcola. De nada, Vini. Voltou depois de tanto tempo. É né? culpa do Marcola isso, Eu acho. acho que tem o efeito Marcola aí, mas tudo bem. A gente explica outro dia o efeito Marcola. Johnny, obrigado pela Opa, presença. tamo aí, como o tio Alan disse, esse programa é 10. É 10. Então é isso, obrigado ouvinte CDF, onde quer que você tenha nos ouvido. Valeu e tchau!